Explica pra gente o que que é a neurotecnologia, cara. A neurotecnologia é uma disciplina, ela se vale de algumas técnicas da eletrônica, da engenharia da computação, da inteligência artificial e do machine learning, para a gente tentar diagnosticar, tratar ou até mesmo melhorar funções do sistema nervoso. Então, você tem uma facilidade muito grande, quase intrinsecamente filosófica, que tem ali entre esses dois campos, que é o sistema nervoso humano, parte da comunicação dele é elétrica. Impulsos elétricos que são gerados no cérebro, se propagam por meio da sua coluna, chegam até os músculos, provocam alguma contração. Vários distúrbios do sistema nervoso são diagnosticados justamente com métodos que você usa para ler essa atividade elétrica e ver o que não está tão certo assim. Um exemplo disso é o eletrocardiograma. Acho que todo mundo já viu, pelo menos em alguma obra da ficção, o pessoal com aqueles adesivinhos colados e aí aquele som bip, 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 né, dos batimentos cardíacos. Uhum. Bom, se você está tendo alguma arritmia cardíaca ou algum tipo de desordem nesses batimentos cardíacos, você vê ali pelo formato da onda, e aquilo lá é eletricidade. Então, a neurotecnologia, ela se aproveita desses tipos de fenômenos para conseguir ler esses sinais e é por meio da leitura e interpretação desses sinais fazer muita coisa. Fazer o diagnóstico de uma desordem do sistema neurológico, fazer uma interface cérebro-máquina, que é você conseguir controlar a tecnologia só pensando sobre isso. É eu conseguir fazer com que uma pessoa que não tenha perdido a capacidade de formar memórias por causa de um Alzheimer, por exemplo, volte a ter essa capacidade com próteses neurais. Fazer com que uma pessoa que tenha epilepsia tenha a qualidade de vida restaurada, fazendo um implante que detecta quando a pessoa está tendo epilepsia e joga um impulso elétrico de volta, como se fosse um marca-passo cerebral. Então a neurotecnologia é essa área, que mistura elementos da tecnologia de eletrônica, de engenharia de computação, ciência da computação, machine learning, para você diagnosticar, tratar e até mesmo melhorar funções do sistema nervoso. E o que que a gente tem hoje de tecnologia palpável, assim? A gente tava falando em off, né? Mas o que exatamente a gente tem hoje que a gente consegue observar que tá acontecendo, que tá dando certo? Hoje em dia, a neurotecnologia está entrando, é uma leitura que eu faço, na fase de hype, em que todo mundo só fala disso. Obviamente, está muito longe de ChatGPT, está muito longe de inteligências artificiais generativas. Só que ela está entrando, tanto que, né, eu acho que eu estou aqui por causa disso, ela está entrando no modo de discussão popular. Por causa, né, de algumas empresas como Neuralink, Synchron, Paradromics, empresas de grandes, né, bilionários empreendedores que resolveram apostar nessa área. Só que muito antes disso, 50 anos antes disso, você já tem algumas empresas que desenvolvem implantes cerebrais, como por exemplo o DBS, que é a sigla para Deep Brain Stimulation, ou estimulação elétrica profunda do cérebro, ou estimulação profunda do cérebro. Pessoas, por exemplo, que têm Parkinson, que têm aqueles tremores típicos Sim. da doença de Parkinson, existem algum nível da doença que remédio não resolve mais. E aí você precisa abrir o crânio da pessoa, colocar um probe, ou um eletrodo de estimulação muito grande, Uhum. exatamente numa área, e a função dele vai ser exatamente essa. Ele lê os sinais e ele consegue calcular qual que é o estímulo reverso que você coloca lá em nome de estímulo elétrico também, para poder fazer uma pessoa que treme parar de tremer. Veio um Isso, neurocirurgião aqui que faz exatamente exato. esse tipo de cirurgia. Existe hoje em dia milhares de pessoas que andam entre nós que têm esse tipo de chip de estimulação. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Eu tenho um neurologista lá na... E ele é visível assim? Como que é? Não. É completamente por dentro aqui do cérebro. Ele fica... O implante fica no cérebro e aí tem um fiozinho que ele vem aqui por dentro mesmo do corpo da pele e o implante para aqui. É o mesmo lugar quase que uma área subclavicular
que o pessoal faz até o implante, onde fica a bateria e o chip, o mini computador do marca-passo. Sim. E aí você implanta, fica aqui e ele é carregado assim. E é o jeito que ajusta Ele tem a bateria tudo. e tal. Isso, até tem alguns que tem carregamento wireless. Então você coloca o negócio aqui em cima, como se fosse carregamento indutivo de celular, e o negócio carrega. E existem alguns vídeos muito emocionantes, alguns deles que me inspiraram, inclusive, a seguir nessa área, que são vídeos onde pessoas estão tremendo, às vezes pedem para a pessoa fazer uma tarefa simples, como, por exemplo, pegar um copo de água e levar esse copo de água até a boca, e a pessoa não consegue, a pessoa derruba toda a água. E aí o efeito é dramático. Você liga o chip, você liga a estimulação e o tremor para. Quando é a primeira vez que os pacientes estão fazendo isso, aí a reação, obviamente, é... Poxa, imagina, você está há anos sem a capacidade de fazer coisas simples, aí você para de tremer. Eu tinha um neurologista que eu já me consultei que ele fazia também, ele foi pioneiro em fazer esse tipo de cirurgia lá no estado de Mato Grosso do Sul, e uma coisa que eu não sabia, uma bizarrice que eu não sabia. Às vezes, a pessoa volta, sei lá, a tremer a perna, tá em casa e de repente a perna volta a tremer. Porque o cérebro é plástico. O cérebro muda, é dinâmico, muda o tempo todo. Ele tem a neuroplasticidade dele. Neuroplasticidade, ele muda o tempo todo e ele muda pro resto da vida. E o que acontece às vezes é que, por um motivo ou outro, a pessoa, os mecanismos da doença progridem e faz com que a pessoa volte a ter ali algum tipo de tremor. O que a pessoa faz? Ela volta até o consultório do médico. Existe um tablet que a Apple faz, especialmente em parceria com a empresa do chip. Esse daqui tem várias empresas que fazem esse tipo de implante. E a conexão é Bluetooth. Você conecta e você muda parâmetros de estimulação via Bluetooth. É um tablet que, assim, é um para cada paciente. É aquele que ele é pareado só naquele... É no hardware isso, para ter um nível de segurança maior. Eu não vou dizer que não é explorável do ponto de vista de outras coisas, mas o último nível de segurança eles implementam aí. Tem até algumas séries que já exploraram isso, estilo assim, um hacker assume o controle de uma empresa que faz isso, e aí faz todo mundo ter parada cardíaca, ou faz todo mundo ter uma epilepsia. Esse é o medo de muita gente, né, cara? É legítimo até algum ponto, mas todo mundo sabe que trabalha com tecnologia de informação que if you can touch it, you can hack it. Se você consegue encostar, você consegue explorar, você consegue hackear. Não é o caso, né? Pode ficar tranquilo se você precisar de um tipo de tecnologia como essa. Esse é um cenário que está muito longe de acontecer. Pode ficar tranquilo que você não vai ter... Se você tiver esse tipo de tecnologia, você não vai ter o seu cérebro hackeado, né? Isso é uma possibilidade distante, mas é um risco que a gente precisa ficar consciente de. Desenvolver leis, legislações sobre isso, desenvolver cada vez tecnologias mais avançadas para isso. E quem sabe criar um campo da segurança ou da cibersegurança, que seria a neurosegurança. Como é que você faz com que implantes cerebrais, que vão ficar cada vez mais comuns, cada vez mais disseminados por grandes empresas que estão fazendo isso, Neuralink, Synchron, Paradromics, Precision, como é que a gente faz protocolos de comunicação desses implantes com computadores, ou tablets, ou com celulares, de forma com que a gente não consiga fazer com que isso fique acessível para todo mundo, para pessoas mal intencionadas. Consigam ali pegar o mesmo protocolo de transmissão sem fio, hackear aquilo e fazer você ter uma epilepsia, por exemplo. Fazer você fazer um tremor. O cenário de Black Mirror de fazer você, sei lá, dançar a dança da galinha hackeando o seu cérebro, ele tá mais distante, mas fazer você ter uma epilepsia... Mas é possível, então. Se você conhecer o protocolo de comunicação que é utilizado ali, que às vezes é endereçado no hardware... Mas ele não tá fora da nuvem? Tá fora, mas se você for um dispositivo, por exemplo, de Bluetooth de baixa energia, como é o da Neuralink, ou como é o da maior parte das empresas, você tá no raio, se você chegar perto da pessoa, você tá no raio de emissão do sinal eletromagnético. E aí se você conhece o protocolo de comunicação, você conseguiria... Tem várias camadas de segurança que dá para implementar contra isso, como por exemplo, você não vai deixar o Bluetooth do negócio ativado a todo momento. Sim. Quando você vai lá no consultório médico, ele vai colocar algo que é perto do implante para, sem fio, ativar a comunicação sem fio para poder começar a usar. Então existe essa possibilidade. É seguro. O negócio é seguro. Só que ao mesmo tempo, com a disseminação desse tipo de tecnologia, pode ser começado a pensar uma nova área da cibersegurança, que seria a neurosegurança.
que vai tratar só sobre como é que a gente faz comunicação de tecnologia que está dentro de uma pessoa ou dentro do cérebro de uma pessoa de forma mais segura. Uma área inteira que vai nascer só disso, dessa nova demanda. Interessante, cara.